Boa noite, bem-vindos ao nosso PGM Online, o nosso novo PGM Online. Eu sou Charles Bernardo e eu estou aqui para ser o nosso condutor nessa nossa jornada virtual. Durante esses dias de quarentena, de pandemia, nós não iremos nos reunir presencialmente, mas nós manteremos a nossa comunhão virtualmente. Por isso eu conto com seu apoio, conto com sua ajuda para estar conosco, caminhando com os nossos pequenos grupos. Toda sexta-feira nós estaremos aqui, trazendo um vídeo, trazendo uma palavra, um devocional sobre o livro de Salmos. Nós pausamos os antigos roteiros, baseados no Evangelho de João, e agora nós vamos começar um roteiro no livro de Salmos. Começando no Salmo 1, nós vamos um salmo por semana, enquanto o Senhor nos permitir estar neste momento virtual. O nosso roteiro sofreu uma pequena alteração também. Nós agora atualizamos o roteiro para atender essa nova demanda virtual. E esse vídeo que eu estou gravando agora, que eu estou falando com vocês agora, ele está no nosso site, nas nossas plataformas digitais e também no seu grupo do WhatsApp. Você vai receber esse vídeo no seu grupo para você acompanhar com o seu grupo, para você conversar virtualmente com o seu grupo. Mande mensagens, questione, pergunte, interaja com o seu líder, interaja em orações, em pedidos de oração uns pelos outros. Assim também o roteiro será disponibilizado em PDF no nosso site, nas nossas plataformas digitais e nos nossos grupos de PGM. O nosso pequeno grupo multiplicador agora é um novo PGM Online, enquanto nós estamos durante esta quarentena. E eu quero convidar você, nesta noite, a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 1 do livro de Salmos, o primeiro salmo. E vamos ler esse texto, vamos compartilhar esse texto, e nós vamos, neste primeiro encontro online, descobrir qual é o segredo da felicidade que o salmista nos conta a partir do Salmo 1. Vamos ler todos juntos? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no dia do julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. São 6 versos. E o tema de hoje do nosso PGM, do nosso encontro online, para você também conversar com o seu pequeno grupo depois, para você acompanhar na sua casa depois, é o segredo da felicidade. Porque o livro de Salmos é um livro de oração. É um livro inspirado por Deus, mas aonde os homens inspirados por Deus escreveram suas preces, suas súplicas, seus pedidos ao Senhor e suas orações de louvor e agradecimento a Deus. Esse é o livro de Salmos e é sobre isso que nós vamos ver. E eu acho muito interessante que a abertura do livro comece com uma declaração: como é feliz aquele que não faz isso. O salmista está dando para a gente um segredo da felicidade. O salmista está contando para a gente qual é a dinâmica da vida para que a gente possa ser feliz de verdade. E a primeira coisa que o salmista diz é que essa felicidade de verdade não é uma sensação passageira, mas antes é um profundo contentamento em Deus. É uma alegria tão profunda que a gente se sente pleno, se sente satisfeito, se sente em contato com o próprio Deus, em comunhão com o próprio Deus. E o salmista nos ensina como alcançar esse nível de felicidade. E o primeiro passo para alcançarmos essa felicidade é não fazermos sociedade com o pecado. Não se associe ao pecado.
quanto mais desassociados do pecado nós estamos, mais felizes nós somos. Quanto menos sociedade com a maldade e as estruturas que praticam a maldade nós temos, mais felizes a nossa vida vai ficar. Ou mais feliz a nossa vida vai ficar. É uma questão de lógica. Assim como o segundo passo do segredo da felicidade. Porque é uma mudança de caminhada, é uma mudança de direção. Feliz é aquele que não se associa ao pecado, mas que antes tem a sua alegria, tem o seu prazer, meditando na lei do Senhor. Feliz é aquele que não faz sociedade com a maldade, mas que se associa a Deus, que se dedica a conhecer a palavra de Deus, que dedica o seu tempo, dedica o seu esforço a encontrar na palavra de Deus questões que promovem a vida. E durante um tempo como o que estamos vivendo, não há lugar melhor para buscarmos refúgio do que na palavra de Deus. Feliz é aquele que se dedica a conhecer ao Senhor. E para mim esse Salmo primeiro faz eco com a fala de Jesus no Evangelho de João, quando os discípulos perguntam: Mestre, qual é a vida eterna? Ou o que é a vida eterna? E Jesus responde: a vida eterna é que vocês conheçam a Deus, ou que conheçam ao Pai. A vida eterna é que possamos conhecer a Deus. Então o salmista está dando para a gente esse segredo, para a gente alcançar a felicidade. E qual é o segredo? Rompa com as sociedades que você faz com o pecado, rompa com as associações que fazemos com o pecado e nos associemos a Deus, nos associemos à palavra de Deus. Busquemos encontrar em Deus e na sua palavra o motivo da nossa alegria. Por quê? Por que somos felizes quando fazemos isso? O salmista responde no verso 3. Porque as pessoas que fazem isso são como árvores plantadas à beira de um rio. E o que é ser plantado à beira de um rio? Primeiro nós precisamos entender que o salmista vivia em Israel. Israel faz divisa com o deserto. Então é uma terra árida, é uma terra seca, mas que é próspero à beira do rio. Ao longo do rio há prosperidade, porque há vida, há muita abundância de vida. Mas distante, quanto mais distante do rio e das fontes de água, mais seco é a terra, mais seca é a terra. Então o que o salmista está falando? Que quando nós nos desassociamos do pecado e nos associamos a Deus, nós somos inseridos a uma fonte inesgotável de vida. Nós somos inseridos a uma fonte ininterrupta de vida. A nossa vida passa a entrar em contato com uma fonte eterna que vai jorrar, vai contagiar, vai disseminar uma vida que não acaba jamais. E também, mais uma vez, fazendo eco à fala de Jesus, também no Evangelho de João, que diz que aquele que crê nele não morrerá, mas já passou da morte para a vida, e ainda que morra, viverá. Isso é estar em contato com uma fonte de vida eterna que não cessa jamais. E o salmista não diz que quem faz isso é como uma árvore que nasce à beira do rio. O salmista diz que quem faz isso é como uma árvore que é plantada à beira do rio. E o que é ser plantado à beira do rio? Se foi plantada é porque alguém plantou. A noção que o salmista está dando para a gente é que a felicidade verdadeira não depende de nós, depende de Deus. Porque Deus nos pega e Deus nos planta junto ao rio. É Deus que nos insere a fonte de vida inesgotável. É Deus que nos insere à esfera da eternidade. Por nós mesmos, nós jamais teremos condições de alcançar a eternidade, de alcançar essa vida eterna.
mas é o próprio Deus, e hoje a gente sabe que é através do seu Filho Jesus, quem nos pega e nos insere da morte para a vida eterna. É essa felicidade de verdade. É uma felicidade que requer de nós uma mudança de estrutura de pensamento. Requer de nós uma desassociação do pecado, da maldade, da injustiça, da mentira, da inveja, da ganância, das coisas que estão ligadas ao pecado, do que Paulo vai chamar de fruto da carne, Gálatas 5, para fazermos uma associação ou uma sociedade às coisas de Deus, a conhecer a palavra de Deus. E quando nós fazemos assim, nós somos inseridos por Deus em uma fonte de vida inesgotável. E eu acho muito interessante que a árvore que é plantada à beira do rio, ela continua na mesma região onde o rio está passando. Ao redor dessa árvore, o deserto continua, a seca continua. Quanto mais longe do rio, mais seco é, mais árido é. Mas ainda assim, nós encontramos na palavra de Deus essa confiança, esta alegria, esta felicidade que é ser plantado junto a ribeiros de águas eternas, junto a fontes de vida. Essa é a verdadeira felicidade. Em tempos de crise, em tempos de seca, em tempos de deserto, não se deixe vencer pela aridez. Não se deixe vencer pela sequidão do tempo que estamos passando. Não se deixe abater pelo calor e pela terra seca, pelo deserto, quando olhamos ao nosso redor. Antes, encontre essa verdadeira felicidade, descrita no Salmo 1, que é ser inserido por Deus a uma fonte inesgotável de vida. Que Deus te abençoe. Esse é a nossa devocional de hoje, dessa semana, para o nosso PGM Online. E agora, entre as mudanças que nós fizemos, nós temos uma leitura diária, que eu te convido a estar lendo um verso do Salmo 1 por dia. Ao longo dessa semana, começando amanhã, que é sábado, você vai ler um verso do Salmo 1 por dia. Sábado você começa com o Salmo 1:1, domingo 1:2, segunda 1:3, e assim você vai até a quinta-feira, quando você vai ler o 1:6, encerrando a sua leitura diária. Convide a todos do seu pequeno grupo a compartilharem a leitura diária, a estarem inteirados e empenhados em fazer essa leitura diária. E na sexta que vem a gente volta aqui para mais uma palavra, para mais um encontro, agora com o capítulo 2 do livro de Salmos. Mas antes de ir, eu quero deixar algumas perguntas para reflexão. São 6 perguntas e são perguntas baseadas em cada um dos 6 versos do capítulo 1 do livro de Salmos. Eu vou dar as minhas respostas às perguntas, mas espero que você também responda essas perguntas com as suas palavras, do seu jeito. Encontre você as suas respostas a essas perguntas. Vamos às perguntas? A primeira pergunta é: qual é a alegria do Salmo 1? Como nós conversamos aqui hoje, a alegria descrita no Salmo 1 é a realidade descrita, a alegria descrita em todo o Salmo 1 é a realidade explicada no verso 3, que é a alegria de sermos inseridos por Deus em um local onde a vida é inesgotável. É termos acesso a uma vida eterna. Não há alegria que possa superar essa dádiva, essa graça que Deus nos concede. A segunda pergunta é que o salmista diz que
Ao contrário, sua satisfação ou sua alegria está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Em que temos depositado a nossa alegria? Em que você tem depositado a sua alegria? Na sua conta bancária, no seu emprego, nos seus filhos, na sua esposa, nos seus pais, na sua família? Em que? Em que consiste a sua alegria? A alegria de verdade, ela deve ser depositada em Deus. Ela deve ser em confiar que Deus está nos inserindo na eternidade, junto dele mesmo. Vamos à terceira pergunta. O que é ser como uma árvore plantada à beira do rio? É ter acesso a essa vida inesgotável. É ter acesso a essa fonte de vida que não tem fim, que não acaba jamais, que flui para toda a eternidade. É ouvir Cristo nos falar: vinde, filho bendito de meu Pai. Isso é ser inserido, é ser plantado junto ao rio, à beira do rio. E é entender que isso não depende de mim, isso não depende da minha força, não depende da minha ação, isso depende unicamente da ação de Deus, porque é Ele, o jardineiro. Se você tiver boa memória, você vai se lembrar que o maior jardineiro da história é o nosso Deus, que plantou um jardim e que cultivou todas as árvores, todas as plantas que nós temos na nossa terra. Esse jardineiro que é o nosso Senhor, ele nos agarra e nos insere do reino da morte para o reino do seu Filho de amor. É isso que é estar plantado à beira do rio. O verso 4 diz que aqueles que se associam ao pecado são como a palha levada ao vento, levada pelo vento. O que exatamente esse verso está nos falando? Esse verso está nos falando duas realidades. A primeira realidade é que nós, quando nos associamos ao pecado, nós vamos perdendo o nosso peso nessa vida. Nós vamos nos deixando ser levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa. E isso vai consumindo a nossa existência. Até que nós somos levados por qualquer vento, por qualquer circunstância, por qualquer situação. A segunda realidade desse verso 4 é que quanto mais eu me associo ao pecado, quanto mais sociedade com o pecado eu faço, menos os meus valores ficam claros para mim. Quanto mais maldade eu pratico e quanto mais eu me associo a pessoas que praticam a maldade, mais a maldade se torna comum na minha vida e por isso mais eu vou perdendo a minha humanidade. Por isso a gente consegue alcançar a realidade que temos hoje de pessoas que vivem nesse mundo sabendo o preço de todas as coisas, mas não conhecendo o valor de nada. Porque perderam o seu valor, perderam os seus valores. Eles não deixaram de ser importantes enquanto seres humanos, mas passaram tanto tempo fazendo sociedade à maldade, sociedade ao pecado, que acabam deixando ir embora os seus valores de vida. E isso é uma consequência de fazermos sociedade com o pecado. Quanto mais sociedade com o pecado eu faço, quanto mais sociedade com a maldade eu faço com aqueles que praticam a maldade, mais comum a maldade se torna para mim. Por isso nós vemos algumas pessoas que sabem o preço de todas as coisas, mas não sabem o valor de nada. Porque perderam os seus valores de vida. A consequência de uma vida fazendo sociedade com o pecado e com a maldade é essa. É perder os nossos valores. É perder os valores da nossa vida e nos tornarmos como uma palha, que simplesmente é levada. E o salmista continua dizendo que essas pessoas que perderam os seus valores não suportam, não conseguem se manter no que o salmista vai falar de congregação dos justos. E o que é essa congregação dos justos? Bem, para mim, a congregação dos justos é uma forma de viver diferente do mundo.
Porque se eu fui resgatado pelo Senhor e inserido na fonte de vida, você foi resgatado pelo Senhor e inserido na fonte de vida, ele foi resgatado pelo Senhor e inserido na fonte de vida, ela foi, já somos 4, mais 4, 8. Assim nós vamos montando ou construindo uma comunidade, uma congregação de pessoas que vivem fazendo sociedade com Deus e não com o pecado e não com a maldade. Ou seja, uma congregação, uma comunidade que vive na contramão dos sistemas de corrupção desse mundo, dos sistemas de maldade deste mundo. Enquanto o mundo caminha para um lado, perdendo os seus valores, esta comunidade, essa congregação dos justos, caminha para o outro, buscando os valores da eternidade, porque eles não estão pensando em si mesmos mais. Agora, eles estão pensando, baseado no local em que eles estão inseridos na fonte de vida eterna. Eles estão inseridos na eternidade. E o salmista vai dizer que os ímpios, as pessoas que estão perdendo seus valores, eles não conseguem suportar esse tipo de vida. Porque é um tipo de vida de abnegação, é um tipo de vida de humildade, é um tipo de vida de amor, de zelo, de generosidade, de compaixão uns aos outros. Para quem perde os seus valores, essas coisas se tornam impossíveis de serem praticadas. Porque aquele que está perdendo os seus valores por fazer sociedade com o pecado, na verdade, ele está sempre em busca de benefício próprio, sempre em busca de satisfazer o seu eu, a sua vontade. Aqui, a comunidade dos justos, que vive agora norteada pelos valores da eternidade, eles não estão buscando fazer a sua vontade, mas sim fazer a vontade de Deus, do nosso Pai. E aí o salmista termina agora na sexta e última pergunta, encerrando com a história de 2 caminhos, para aquele que é feliz e para aquele que se associa ao pecado. Qual a conclusão que o salmista está apresentando para nós ao diferenciar os 2 caminhos? Bem, nós precisamos entender aqui uma coisa. A conclusão que o salmista está dando para essa história dos 2 caminhos é que a noção de caminho, ela nos dá uma noção de conduta de vida. Há uma conduta de vida que é aprovada por Deus e há uma conduta de vida que caminha para longe de Deus. A conduta de vida que caminha para longe de Deus é uma conduta de vida que faz sociedade com o pecado, que se associa à maldade e que pratica atos de maldade. Como o Paulo apóstolo escreve em algumas das suas cartas, antes de Jesus nos salvar, antes de Cristo nos encontrar, nós estávamos mortos em nossos pecados. Então essa conduta de vida, ela termina na morte, porque ela já começa na morte, ela já começa em morte. Toda a sociedade com o pecado, ela é feita a partir da morte, já no reino da morte. Por isso, o caminho que é aprovado pelo Senhor é a conduta de vida aonde Cristo nos remove do reino da morte e nos insere no reino do seu Filho amado, no reino de amor, no reino de vida, nos insere na eternidade. Esses são os 2 caminhos, essas são as 2 condutas. E para o tempo que nós estamos vivendo, para o tempo que nós estamos passando com tanta incerteza no ar, eu acho que é muito pertinente nós termos este momento, este encontro, para descobrirmos o segredo da felicidade. Porque diante de todas as incertezas deste mundo, o salmista e Deus em sua palavra nos dão uma certeza: que se nós nos desassociarmos do pecado e nos associarmos com Deus, nós seremos inseridos pelo próprio Deus na eternidade. Essa é uma alegria verdadeira, essa é uma alegria que não passará, porque todas as outras alegrias deste mundo, elas têm prazo de validade, elas se encerram com o tempo. Todas as outras felicidades deste mundo, por mais duradoura que seja, ela vai terminar no túmulo, ela não consegue ir além, ela se encerra quando a gente fecha os nossos olhos pela última vez. Mas há uma alegria que vence a morte. Há uma alegria que não se encerra no túmulo. Há uma alegria sem prazo de validade. Essa alegria é adentrar a eternidade com Cristo. Adentrar a eternidade em comunhão com o Senhor.
é ter esse acesso à vida eterna, que começa agora, mas não se encerra agora, se estende para toda a eternidade. Essa alegria é uma alegria que vence a morte, é uma alegria ilimitada, é uma alegria que rompe com as barreiras. Por isso, no tempo que nós estamos vivendo, nos dias que estamos passando, é crucial nós mantermos os nossos olhos fixos nessa alegria. Todas as outras vão passar. E creio que é isso, esse é o segredo da felicidade. Todas as outras coisas que nos dão felicidade passam, se encerram com o tempo. Mas ser inserido por Deus na vida eterna, isso nada pode parar, nada pode apagar essa vida sem fim. Que você tenha uma noite abençoada, que você tenha uma semana abençoada, e que você possa estudar o Salmo 1 ao longo dessa semana. Que você possa se dedicar a ler, na nossa leitura diária, ler um verso por dia, amanhã o verso 1, depois o verso 2, o 3, assim até na quinta-feira do verso 6. E que você possa, você mesmo, com o seu pequeno grupo, no seu pequeno grupo no WhatsApp, encontrar as respostas para essas perguntas. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ser inseridos nesta fonte de vida eterna, que não apenas hoje, mas que não apenas neste momento que estamos vivendo, mas que em toda a nossa existência nós possamos estar com o olhar fixo para a alegria que é de verdade. Que nós possamos encontrar e descobrir que Deus, que o Espírito de Deus possa nos revelar, mediante o estudo que iremos fazer da sua palavra, o conhecimento que iremos ter do Senhor, que o Espírito de Deus possa nos revelar qual é o segredo dessa alegria eterna, dessa felicidade eterna. Que Deus te abençoe, uma ótima semana. Antes de encerrar, eu quero deixar uma indicação de uma canção para você estar meditando nessa noite, que é a canção Águas Purificadoras, do grupo Diante do Trono. Se você puder acessar no YouTube, no Spotify, no Deezer, não importa a plataforma que você vai usar, que você esteja meditando no Salmo 1, acompanhando, meditando na canção Águas Purificadoras, e que você possa ser encontrado junto a essa fonte eterna de vida. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à sua disposição. Você pode entrar em contato comigo. Como eu disse, esse vídeo estará disponível no nosso site, nas nossas plataformas digitais, no seu pequeno grupo, no grupo do WhatsApp do seu pequeno grupo multiplicador, assim também como o roteiro de hoje. Esse roteiro estará disponível em PDF no nosso site e no seu pequeno grupo para você acompanhar, para você estudar. Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, estarei à sua disposição para esclarecer, para conversar, para orar com você. Que Deus te abençoe, uma semana de paz, uma semana plantado junto à água purificadora, plantado junto a águas eternas, a fonte de vida eterna. E que nós possamos ser a comunidade dos justos. Que o seu pequeno grupo, que a sua família, possa ser contada como a comunidade ou a congregação dos justos, aqueles que não se associam ao pecado, mas que fazem sociedade com Deus, que buscam se associar ao eterno Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima sexta.